Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso centro mais que querido e amado, Centelha de Luz, essa casa que ilumina os nossos corações. E fui convidada hoje para palestrar sobre um assunto muito importante e interessante, que às vezes no nosso dia a dia a gente nem sequer se lembra, que é o planejamento reencarnatório. Não é legal? Muitas das vezes, nesse momento da nossa vida, nós nos questionamos aonde a vida nos trouxe, mas muitas das vezes não nos lembramos do nosso planejamento. Então vamos lá? Vamos voltar um pouquinho? Nós fomos criados pelo Pai de amor e bondade, que nos criou simples e ignorantes para que cheguemos a ser seres crísticos, né? Ou seja, seres perfeitos, não perfeitos como Deus Pai, mas perfeitos relativamente como temos como exemplo o Mestre Jesus. E muito bem, então iniciamos a nossa jornada nos diversos mundos e estagiamos em todos eles. Em cada um deles nós vamos aprendendo um aspecto importante para o ser imortal que somos. E quando nós estamos na nossa fase hominal, ou seja, a fase que nos encontramos, agora nós começamos a ter bem determinado a inteligência de forma contínua, o que nos traz a possibilidade de escolha mais conhecida por todos nós no Espiritismo, com o termo de livre arbítrio. E na utilização do nosso livre arbítrio, nós fazemos escolhas de acordo com a nossa evolução espiritual. E no início da nossa evolução espiritual, nós fazíamos escolhas muito mais voltadas às nossas necessidades mais físicas, mais preeminentes. Como, por exemplo, o homem da caverna. Ele buscava a caça, buscava o abrigo, buscava não um relacionamento de família, muito mais um sexo no sentido da procriação tão somente. E aí nós passamos um tempo nesse planeta, e aí no nosso momento evolutivo, e vamos juntos, e aí chegamos onde estamos hoje. Porque é muito comum nós pensarmos, nossa, nós já somos tão evoluídos. Mais ou menos. Até ontem nós estávamos na caverna, né? Batendo pedra, fazendo fogo dentro da caverna para se cuidar. Se hoje nós fazemos casas lindas, se vamos ao mercado, é uma evolução nossa, com certeza. Mas não é uma evolução que nos aproxima ao mundo angelical. Está muito mais próximo, na realidade, ao mundo primitivo. E nós estamos na expiação e prova, e beleza. Então agora estamos num momento muito específico, né? Que é o momento da transição. Que digamos, né? Nós já falamos tanto de transição que ninguém nem aguenta mais ouvir, né? Mas é verdade. A gente está no momento sui generis da nossa criação. Por quê? Porque nós estávamos no primitivo, né? Passamos por regeneração e agora estamos no momento de passarmos para no primitivo, passamos por expiação e prova e agora estamos no momento de passarmos para regeneração. E a gente está bem nesse limite, né? Onde termina um e começa outro. E é uma grande oportunidade para nós. Então vamos voltar mais um pouquinho? Então vamos lá. Então nós estávamos estagiando mineral, né? Estagiamos vegetal, animal, hominal. Hominal, inteligência, início do uso do livre-arbítrio. Começo desse uso, mais, digamos assim, toscão, né? Mais busca da sobrevivência. Vamos evoluindo e chegamos onde estamos hoje, que é a utilização da inteligência de uma forma mais equilibrada, mais adequada, mais útil, né? Então tá bom. Aí, o que nós precisamos saber? Que do momento do qual fomos criados até sermos animais, nós
desenvolvíamos cada um aspecto inorgânico, orgânico, né? Um aspecto de sensação, um aspecto como eu poderia dizer? De instinto, né? De instinto com os animais, e aí a gente chega no nominal. E aí, a partir do nominal, nós começamos a fazer as nossas escolhas. E tudo bem, vamos fazer as escolhas de acordo com a nossa capacidade. Então, vamos evoluindo, vamos fazendo escolhas melhores. Mas tá bom, Letícia, o que isso tudo aí que você está falando tem a ver com o assunto da palestra? Tem tudo a ver. Por quê? Porque ao longo das eras, nas nossas indas e vindas, plano espiritual, volta não necessariamente para a Terra, tá, gente? Vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Nós fizemos escolhas. E como nós estamos, como eu disse, muito mais próximos do primitivo do que do angelical, há, por natureza, a chance muito grande de nós termos tomado muitas atitudes baseadas no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Não nos ensina Allan Kardec que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade? Por que você acha que ele fala isso? Porque é com base nesses dois sentimentos que nós tomamos a maior parte das nossas atitudes, pensamentos e ações. Nós ainda estamos nessa fase. Estaremos para sempre? Não, mas ainda estamos. E não é por acaso que nós estamos aqui reencarnados num planeta de expiação e prova. Aí você fala, nossa, mas está perto da regeneração. Está perto, mas é expiação e prova. O que significa dizer que nós estamos aqui expiando ou provando, né? O planeta não tem um nome à toa, né? Uma fase do planeta não tem esse nome à toa, tem uma razão de ser. Então, expiação e prova. Muito bem. Você tem expiação quando você tem escolhas feitas pelo seu livre arbítrio, que foram tomadas com base no orgulho, na vaidade, no egoísmo e que precisam ser refeitas, restituídas e equilibradas. E daí você tem a dor como nossa amiga e irmã para nos recolocar no caminho certo. E nós temos já algumas possibilidades de utilizarmos provas para que nós possamos dar vamos dizer assim, uma subida mais rápida, sabe? Nós podemos também ter provas que nos auxiliem a darmos um salto evolutivo, que não é bem salto, né? Porque tudo na natureza leva tempo. Mas assim, que a gente possa evoluir um pouco mais do que só com a expiação. Então vamos lá. Estamos aqui, lindos e belos, e chegou ao fim a nossa encarnação. Vamos desencarnar e vamos retornar à nossa vida verdadeira. Nossa vida espiritual. Nossa vida verdadeira, certo? Muito bem, chegamos à nossa vida verdadeira, o que nos acontece? Vai depender. Vai depender de como nós vivemos a vida. É muito comum as pessoas se questionarem: o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Olha, analise o que você faz da sua vida hoje encarnado, que provavelmente você terá sua resposta. Então vamos pegar a gente, né? Vamos pegar nós aqui, que somos pessoas que nos esforçamos para ser melhores, que aprendemos já e colocamos em prática a noção de caridade, de oração, de fraternidade, de companheirismo, de perdão, de auxílio, de ajuda. Vamos pegar a nós. Então você levou uma vida na qual você se dedicava a fazer sempre o bem, sempre o certo, sempre o melhor. Legal. Você desencarnou. Desencarnou, vai acordar no plano espiritual ou numa colônia em tratamento ou mesmo já desperto, dependendo do seu nível evolutivo.
E aí tudo bem, o que todos os espíritos nos contam? Olha, depois de um tempo eu consegui ver a minha vida do meu espírito imortal. E aí pude ver coisas que eu fiz positivas, coisas que eu fiz negativas, coisas que eu vou precisar reorganizar na minha vida para frente e coisas com as quais eu quitei minha dívida. Muito bem. Mas nós sabemos que nós precisamos, até um certo tempo da evolução, reencarnarmos para termos, através das vicissitudes da carne, podermos nos organizar com todas as questões que ainda deixamos para trás de forma negativa. Então, sabendo disso, nós sabemos que, como eu já disse, estamos mais próximos do primitivo do que do angelical, nós precisamos reencarnar com mais frequência. Muito difícil, e o livro dos Espíritos nos ensina que uma encarnação toda, às vezes, é capaz de fazer uma pequena mudança. Por isso que eu digo sempre, gente, o Espiritismo ele deve ser a base para te animar a ser melhor, mas nós não seremos Jesus Cristo numa vida. Ele diz a forma de sermos melhores. E isso é legal, nós devemos seguir isso, fazer o nosso melhor para que sejamos melhores. Mas nós não seremos Jesus Cristo. Não numa vida. Chegaremos lá, né? Que nem diz aquele político lá de trás, né? Juntos chegaremos lá. A gente vai chegar. Mas daqui a alguns bilhões de anos. Então, para nós, pessoas comuns, nós vamos desencarnar, termos essa capacidade de visualização da nossa vida imortal e vamos perceber, bom, na última vida eu fiz isso bom, fiz isso ruim, tá, então eu preciso me recolocar de forma harmoniosa com o todo, porque o cosmos é perfeição. Então tá bom. E aí é o que acontece, é o nosso planejamento reencarnatório. Nós vamos planejar a nossa reencarnação. Vamos planejar. Então, com o nosso livre arbítrio pleno, nós, no plano espiritual, estaremos assessorados por espíritos que possuem essa técnica que vão nos auxiliar a montar mesmo uma estratégia para a nossa próxima vida. Com quem viremos, filhos de quem, em que local, em que planeta, como, quais são as dificuldades que teremos, quais serão as facilidades que teremos, para que possamos nos colocar de forma harmoniosa com o todo. E esses espíritos especiais que fazem esse trabalho nos auxiliarão a fazer o melhor planejamento possível. Então, 99% dos casos funciona assim. Nós desencarnamos, recobramos a nossa consciência de ser imortal que somos, vamos fazer uma análise dos prós e contras da nossa vida, vamos montar um planejamento com esses espíritos amigos e vamos ter uma nova oportunidade. Teremos tantas quantas necessárias para a nossa perfeição. Esse planejamento reencarnatório é o mais comum. É o único? Não, não é o único. Existe mais um que nós já conhecemos, que ele não é tão comum. O mais comum é esse, que eu estou passando para vocês. Mas existe um que vocês já ouviram falar, tenho certeza disso, que chama de quando nós chamamos de planejamento reencarnatório compulsivo, obrigatório, compulsivo, obrigatório. Vai descer, não quero saber. Existe. Aí você pode dizer, nossa, mas cadê o livre-arbítrio? Que falta de respeito. O ser não pode ter o livre-arbítrio, ele está tendo o livre-arbítrio dele tolhido. Deus é mau, então. Então, porque Deus, olha, para mim ele me dá oportunidade, para o outro irmão não. Deus, nós nunca podemos esquecer os atributos de Deus.
Deus é soberanamente bom e justo. Sempre. Ah, mas parece que não. Sempre. Ah, mas nesse caso, sempre. Tenha isso como premissa. Isso não é duvidoso, isso não é uma caso sim, caso não, é sempre soberanamente bom e justo. Então vamos lá. Então por que tem uns irmãos que não podem escolher como desejam vir, aonde desejam vir, com quem desejam vir? Por quê? Porque existem ainda espíritos renitentes no mal. Renitentes no mal, ou seja, ainda não conseguem dar os passos mínimos necessários para a evolução do bem, para a fraternidade, para o amor, para a compreensão. Eles ainda são muito viciosos. Viciosos, quando eu digo aqui, não estou falando de droga, eu estou falando dos vícios morais. São vaidosos, são orgulhosos, são egoístas, são maldosos. E então eles não têm a capacidade de utilizar o livre-arbítrio de forma adequada para que eles possam caminhar. Por isso que Deus, na sua bondade e justiça, escolhe por eles. Escolhe um pouquinho por eles e fala, olha, vocês vão por aqui. Como um pai vendo um filho, pega a bicicleta, cai, pega a bicicleta, cai, pega a bicicleta, cai. O que o pai faz? Deixa a criança toda hora cair? Não, bota umas rodinhas. Olha, filho, umas rodinhas. Mas essas rodinhas são para sempre? Não, é só no começo, até a criança ter segurança. E aí o que a gente faz? Tira uma rodinha, deixa com 3, vai mais um pouco, depois tira outra, vai um pouco e depois ele vai sozinho. Aí a criança vai sozinha e você deixa ele ir. Não é verdade?